Dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre termodinâmica em nível de química geral, agora nós iniciamos de fato a termoquímica mais tradicional. Então, algumas definições importantes aqui, variações de entalpia padrão. Então, a nossa condição padrão simplesmente é a pressão de 1 bar. Então, 1 bar é 10 a quinta pascal. Então, condição padrão é simplesmente uma definição aqui da condição de pressão. Os valores de entalpia padrão de formação da substância são tabelados para 25 graus Celsius e pressão padrão. Então, são os calores de formação padrão. Então, aqui o estado padrão de uma substância a uma temperatura específica, é o estado puro dessa substância a 1 bar de pressão. E nós colocamos essa bolinha aqui, se você consegue enxergar, para indicar que nós temos a variação de entalpia padrão, por exemplo aqui, ΔH padrão. Nesse caso aqui é um processo de vaporização, a passagem da água líquida para a água gasosa, então aqui nós temos a variação de entalpia padrão de vaporização da água, 273 Kelvin, que é mais 40,66 kJ por mol. É um processo endotérmico, né? Você tem lá ΔH maior que 0, então você tem um processo endotérmico, requer calor, né? Absorve calor para acontecer. Se você tiver alguma coisa do tipo ΔH menor que 0, então é um processo exotérmico, libera calor. Isso aqui é uma reação, uma equação termodinâmica. É importante você especificar os estados físicos das substâncias, daqui a pouco nós vamos ver por quê. Mais um conceito importante aqui, que são as variações de entalpia padrão de formação, os calores de formação. Então são as variações de entalpia relacionadas a essas reações de formação. O que é uma reação de formação? Na reação de formação você tem do lado direito da seta apenas a fórmula da substância que está sendo formada e do lado esquerdo os elementos constituintes no seu estado de referência. Por exemplo, o benzeno, C6H6, ele é formado por carbono e hidrogênio. O estado de referência do carbono, a forma mais estável a 25 graus Celsius, é o carbono grafite. O estado de referência do hidrogênio é o hidrogênio gasoso. Então, do lado esquerdo você tem os elementos constituintes do benzeno no seu estado de referência. Do lado direito você tem a fórmula do benzeno. É importante especificar os estados físicos, como eu já falei, e que a equação química deve estar balanceada. Importante aqui, como você tem o calor de formação do benzeno, a variação de entalpia padrão de formação do benzeno, então você faz o balanceamento para ter um mol de benzeno. ΔH padrão de formação dos elementos nos seus estados de referência é 0, porque trata-se de uma reação nula. Então, por exemplo, ΔH padrão de formação do nitrogênio gasoso é 0, porque o nitrogênio gasoso é o estado de referência para este elemento químico. Então, nós temos tabelas super extensas de calor de formação dos elementos químicos. Então, por exemplo, eu poderia escrever a reação de formação do etanol, que é C2H5OH. Então, como único produto eu tenho o etanol líquido, do lado direito da equação. O etanol é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, do lado esquerdo eu tenho que ter esses elementos constituintes no seu estado de referência. Então, carbono, que é o sólido, grafite, que é a fase mais estável, mais hidrogênio, estado de referência do elemento hidrogênio é H2, gasoso, e o oxigênio é O2, gasoso. Essa equação precisa estar balanceada. Do lado direito eu tenho 2 carbonos, do lado esquerdo eu tenho que ter 2, do lado direito eu tenho 6 hidrogênios, então eu tenho que colocar o número 3 aqui, um oxigênio, então 1 meio aqui.
Diferente dos exemplos de cálculo estequiométrico, nós vamos manter essa fração aqui. Então, você não vai multiplicar essa equação por 1, ou melhor, por 2. Você não vai multiplicar essa equação por 2, simplesmente porque os calores de formação tabelado são tabelados para a formação de 1 mol do composto em questão. E a variação de entalpia dessa reação é a variação de entalpia padrão de formação do etanol. Então, isso aqui é C2H5OH líquido. Isso é tabelado, tem uma tabela aqui embaixo. Vamos dar uma olhada. Etanol está aqui, menos 277,63. Menos 277,63. Vamos ver se vai dar espaço, ele ficou um pouquinho apertado. Então, está aqui, menos 277,66, que é vírgula, né? Kilojoules por mol. Então, aqui nós temos a equação de formação do etanol. Será que eu coloquei o valor certo? Com certeza que eu acho que está certo. Você pode manipular equações de formação, e isso é bem interessante para você especificar variações de entalpia para determinados processos. Notem que o calor de formação da água líquida é diferente do calor de formação da água gasosa, e essa diferença está relacionada ao processo de vaporização. Vamos escrever as equações termoquímicas. Então aqui eu vou primeiro escrever a equação de formação da água líquida. Portanto, do lado direito eu só posso ter o ΔH, ou melhor, a fórmula da água na fase líquida. Lado esquerdo eu tenho os elementos constituintes no seu estado de referência. Então H2 mais O2 gasoso. Então aqui 1, meio aqui, e aqui 1. E aí você tem o ΔH padrão de formação da água líquida. Eu não vou pôr a fórmula da água líquida aqui, porque eu acho que você está entendendo. Menos 285,9 kilojoules por mol. E eu vou escrever a equação de formação da água gasosa. Então, do lado direito, eu tenho que ter água na fase gasosa. Então, é importante especificar que nas equações termoquímicas, você sempre precisa descrever o estado físico das substâncias. Então, ΔH padrão, essa bolinha indica o estado padrão, de formação da água gasosa, pela tabela, é menos 241,8 kilojoules por mol. Vamos dizer que eu chame essa equaçãozinha, essa primeira equação de A e essa de B. Eu posso manipular essas equações para encontrar variações de entalpia padrão de outros processos. Isso nós vamos ver em várias situações nos problemas seguintes. Então, deixa eu até mudar a coloração da minha canetinha aqui. Digamos que eu quero achar o calor de vaporização da água. Então, eu vou pegar essa primeira equação aqui e vou invertê-la. Então, eu vou colocar aqui menos A, para indicar que eu inverti essa equação. Quer dizer o quê? Coloquei a água líquida no lado esquerdo, e no lado direito eu estou colocando os elementos constituintes da água no seu estado de referência, o hidrogênio e o oxigênio. Como eu inverti a equação termoquímica, essa não é mais uma equação de formação, é simplesmente uma equação termoquímica. E invertendo a equação termoquímica, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Então aqui eu tenho mais 285,9 kilojoules por mol. Eu vou repetir a equação B aqui, e vocês vão ver a mágica. Então aqui eu tenho H2 gasoso mais 1,5 de O2 gasoso, produzindo H2O líquido. E, como eu repeti, simplesmente o ΔH é o ΔH de formação da água gasosa, desculpa, aqui é água gasosa, que é menos 241,8 kilojoules por mol. Assim como vocês aprenderam em oxirredução que você pode somar equações de
oxidação, semi-reações, nós podemos somar equações químicas. A flechinha aqui é equivalente ao sinal de igualdade. Então tem um hidrogênio do lado direito, simplifica com um hidrogênio do lado esquerdo. Meio oxigênio, meio de oxigênio. Somo agora, eu tenho H2O líquido e como produto H2O gasoso. E isso aqui é o ΔH, padrão de vaporização da água a 25 graus Celsius em um bar. E somando aqui isso aqui, eu vou ter então mais, deixa eu ver se eu sei fazer a conta de cabeça, se não me engano aqui, 44,1 kJ por mol. Então esse é o calor de vaporização da água. Então sempre precisamos especificar estados físicos de reagentes e produtos, porque isso influencia no calor de formação, como eu acabei de exemplificar para vocês. Então, o que eu acabei de exemplificar para vocês pode ser usado para explicar, por exemplo, a entalpia de mudanças físicas. Então, aqui você tem a equação termoquímica da fusão da água, ΔH de fusão, a equação termoquímica da vaporização da água. Você somando as duas equações, você precisa simplificar isto com isto, e o ΔH que é o ΔH de sublimação. Então a soma do ΔH de fusão com o ΔH de vaporização, o ΔH de sublimação, que corresponde à entalpia associada à passagem da fase sólida diretamente para a fase gasosa. Bom, na próxima aula continuamos com mais exemplos de termoquímica em nível de química geral. Até lá.